Estamos aqui com o professor Marcelo Fontana, prazer recebê-lo. Prazer é meu estar aqui. Estávamos contando um pouquinho de uma questão muito importante. Como professor, ele recebe várias dúvidas e uma delas eu quero que o professor nos conte aqui. Dúvida frequente do aluno. Então, a principal dúvida que eu recebo é o aluno pergunta qual que é o melhor implante que existe? Então a minha resposta é aquilo, todos os implantes são iguais, a marca que for, né? Porque todos são feitos de titânio, né? Você vai saber o que é o melhor, é o pós-venda da empresa, né? E isso eu posso confirmar que a Titânio Fix a pós-venda deles é fantástica, né? Tanto que na minha clínica particular eu selecionei só Titânio Fix, eu só uso Titânio Fix, né? Porque é comum um profissional, às vezes, ter duas plataformas. Isso é comum, né? Ainda mais, Sim, poxa, às vezes um pouco de insegurança ou essa questão de entrega. Que momento você virou essa chave quando você falou, eu acho que uma plataforma me convém muito bem? Teve algum momento que te fez assim, eu tô tranquilo aqui? Não, é justamente nesse assistência deles, né? Então, quando eu comecei a reparar que eu precisava de alguma coisa para hoje à tarde, aí eles me entregariam aquilo hoje à tarde, para amanhã cedo, né? Então, a logística deles é muito boa. Então, eu fui largando as outras que não me davam essa assistência e fui ficando com a Titânio Fix e não me arrependo, né? A Titânio Fix realmente é uma parceira e tanto, né? Falando um pouquinho da carga imediata que o professor acaba fazendo, é o dia a dia dele, que característica que eu posso passar para o nosso profissional que está nos ouvindo da carga imediata? Tem alguma característica que fala, isso daqui eu faço com segurança a carga imediata? Tá, algumas então, características. O que eu faço normalmente é o meu, não vou dizer que é o dia a dia, mas semanalmente eu tenho 2 cargas imediatas com protocolo, né? Então o que eu uso é o sistema One4. E comecei a usar agora os implantes da Titânio Fix, o Profile, que me dá uma segurança, né, num travamento dos implantes, né, e com certeza eu posso realizar a carga imediata. Então o paciente chega de manhã e à tarde ele sai com um sorriso novo, né, e contente, né, sem problema nenhum, né. Você sentiu grande diferença nessa geometria do implante, nessa questão do Profile HE? Não sei se você está especificamente trabalhando com ele. Ele realmente é muito diferente do tradicional? Muito diferente. Você tem um travamento dele muito melhor. Não que os outros não o tenham, né? Mas se você vai usar um HI, o formato dele, a geometria dele, ela não é propícia a isso. Então você tem que fazer uma subfresagem, usar brocas menos como a empresa determina que você usa. Agora com o Profile não, você usa toda aquela sequência de brocas e você consegue um travamento perfeito esperado, até acima do esperado, né? Os alunos às vezes no curso, eles querem ser um pouco mais empírico. Professor, são 4 brocas aqui para a gente fazer uma instalação. Vamos tentar 2 aqui? Que você acha? Existe esse tipo de tete a tete ali? Como que acontece isso? Ou não? Não, os alunos eles acabam fazendo o que você manda. Eu sou mais empírico que eles, né? Então, às vezes tem um osso ali que não é tão favorável a colocar o implante, e é o que eu falo, vamos tentar 2 brocas só, não vão passar todas as brocas, né? Porque se você passa a menos, você tem chance de passar a mais. Se você passar todas, aí o implante não trava, você perdeu, ou você precisa ter um implante com um diâmetro maior, né? Então, a minha filosofia, fora o Profile, é sempre fazer uma broca a menos do sistema, né? Uma subfresagem. Uma subfresagem, exatamente. E quando isso acontece? Então a gente tem uma parte teórica ali, passada, de tantos passos e tal. Então no momento prático, que isso é comum da nossa profissão, é muito diferente a prática da teoria. Quando isso acontece, qual é a carinha dos teus alunos assim? Nossa, isso pode? Isso é possível? Existe uma questão tipo, opa, mas a gente aprendeu dessa forma. Como a gente lida com isso ali?
É verdade. Isso. Então, é o que eu falo para eles. Eu falo assim, ó, você tem que dominar o assunto, né? Você não está aqui. Eu até brinco, eu dou uma aula lá e eu ponho assim uns macaquinhos lá, colocando prego na coisa. Falo, se eu te ensinar a ser um macaquinho, você vai fazer o que eu quero, mas eu quero que você raciocine com a coisa. Então você vai interpretar o exame tomográfico, saber o que você acha daquele osso. E a sua mão na hora de perfurar também é o seu diferencial. Ah, esse osso está mais mole do que aquele outro, né? Então se tiver menos resistência, você vai fazer uma subfresagem. E todos ficam espantados, falam, pô, deu certo, você tem razão, né? Mas... Eu colocando 4 passos cirúrgicos aqui. Vamos pular anestesia. Incisão, descolamento, a fresagem em si e a sutura. 4 pontos. O que você acha que esse aluno tem mais dificuldade? O que você vê na vivência clínica ali? O descolamento é o mais difícil. Porque a fresagem, ele faz um treinamento, né? Então fica fácil. Agora o descolamento é muito difícil, às vezes não sabe fazer, como usa o instrumental, né? Mas a grande dificuldade, e eu acho que todo mundo relaxa, é a sutura, né? É o que eu falo lá. A sutura é a sua assinatura do quadro que você pintou, né? Ótimo. Então você tem que... A cirurgia acaba quando acabou a sutura, né? Porque na hora da sutura todo mundo relaxa, dá de qualquer jeito. Aquela sutura, se não for bem dada, ela vai se desfazer, né? E você acaba pode perder o processo, né? Excelente. Às vezes nesse pós-operatório ali, há sempre uma indicação, não sei como que... de laser, que indicação é bacana hoje, 2024, quase 2025 aí, que indicação é legal para pós-operatório já imediato ali? Uma clorexidina na região, são algumas perguntas aqui, né? Fio de seda, fio de nylon, o que você está trazendo ali? Então, eu sempre fui adepto do fio de seda, né? Okay. Mas agora me rendi ao nylon, porque o nylon melhorou muito, né? E você usar o nylon realmente é muito bom, né? E a gente tem usado o laser também, pós-cirúrgico, né? O laser funciona, mas eu acho que o pós-operatório, dependendo da cirurgia, uma cirurgia muito grande, é você entrar com uma medicação intramuscular, né? Injetável, que aí a pessoa já sai dali sem dor, né? Essa questão de medicação pré-operatória, às vezes é sempre uma dúvida também. Amoxicilina, 2 gramas, esse protocolo convém para pequenos implantes, para estruturas maiores, cargas imediatas? Sempre é bom fazer essa medicação prévia, independente do paciente ou não? Sim. A pré-operatório, né? O pré-operatório, né? É obrigatório você fazer pelo menos amoxicilina, né? É o que eu dou, 2 gramas 2 horas antes, todos os casos, né? Porque a American Dental Association lá recomenda, né? Alguns casos, né? Que a pessoa teve febre reumática, tem algum problema cardíaco, mas como a gente trabalha bastante com curso, às vezes você não conhece o histórico do paciente e às vezes ele omite alguma coisa, né? Então, para a gente se prevenir, todo caso é dado pré-operatório, antibiótico terapia, né? Para não ter problema. Isso é comprovado o horário que você tem que dar, né? Para na hora da intervenção estar protegida, né? Essa questão do pós-operatório, novamente, o descolamento do periósteo ali, se não for bem realizado, realmente isso vai trazer traumas e dor para o meu paciente? Vai, sem dúvida. É ali que está o ponto-chave? Não é o ponto-chave, mas é um fator a menos para você ter dor, né? Porque se você não tratar bem esse periósteo, vai resultar em dor, né? Se você tratar esse periósteo bem, se você fizer uma incisão que você consegue descolá-lo, aí você está manipulando bem e a chance de dor vai diminuir, né? Descolamento, mandíbula ou maxila? Qual que me fornece maior dificuldade ali para quem está entrando na área? Não, eu acho que é igual. Aí depende do caso, depende da pessoa, né? Uma outra coisa aqui que nós não falamos aqui, o que eu uso? Eu uso bastante o PRF, né? Pós-operatório, né?
Então, quase toda cirurgia eu coloco um PRF em seguida, né? Isso controla a inflamação, né? Um dos fatores do PRF, além de ser um indutor de formação de tecido, ele controla a inflamação, né? Então você tem um controle da inflamação, a pessoa também vai diminuir esse pós-operatório dolorido que ela possa ter, né? Para quem não está familiarizado, o que é um PRF? O PRF é fibrina rico em plaquetas, né? Então é feita a venopunção. E o que forma osso ou tecidos é o sangue, não é um biomaterial. A gente pode associar o biomaterial ao PRF, né? Então é uma centrifugação do sangue da própria pessoa, não tem contraindicação, e aquilo lá você já está colocando um coágulo otimizado, né? Você preparou, então a reação já não vai formar o coágulo, você já colocou o coágulo lá dentro do sítio cirúrgico, né? Obrigado, professor. Obrigado Muito pelas obrigado. dicas, por tudo. Valeu. Valeu. Show de bola.